E aí, Maris, você autoriza a usar imagem e voz para compartilhar essas minhas redes sociais? Autorizo. Então vai lá. Sejam muito bem-vindos. Como não morrer e não se quebrar todo ao cair. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Mesmo sendo um idoso ou uma criança, e especificamente para entender a importância desse conhecimento na prática para mães e filhos. Então a gente tem a Gabi aqui do ladinho, que está com um bebê, que é a Alice. E ela, com certeza, vai poder aplicar esse conhecimento na prática, ou seja, na estrutura da gente se tornar mães. Então a proposta é ligada a esses dois universos, idosos e mães. Esse é meu exame para a faixa marrom de jiu-jitsu aqui na Escola Bering. Eu sou Maris Carolina Gosman, tenho 37 anos, sou esposa, mãe, filha, atuária, empresária, economista, nutricionista e professora universitária. Quer dizer que isso que eu estou fazendo hoje, que é dar aula, eu tenho um histórico já de quase 15 anos dando aula em universidade. E uma das primeiras coisas que eu preciso falar para vocês é que eu não treinei a nossa aula de hoje, eu só planejei a nossa aula de hoje. E não é algo oportuno e conveniente que se faça. Então, antecipadamente, eu já peço compreensão de vocês para, inclusive, auxiliar nessa nossa atenção ao conteúdo e aproveitem o melhor possível, o melhor possível dessa aula. Eu iniciei no jiu-jitsu, botei a data aqui, ó, exata, procurei a data para a aula de hoje, dia 18 de junho de 2015. Eu já treinava muitas outras coisas, academia, musculação, Muay Thai, todas as outras coisas, até que o professor, então, me convidou para fazer uma aula de jiu-jitsu, falando que achava que tinha perfil, e fui fazer a primeira aula, não entendi nada, vi um idioma completamente novo, eu vi uma passagem de Miragaia, não sabia o que era passagem, não sabia o que era guarda e não sabia o que era Miragaia, ou seja, um universo completamente diferente do que eu tinha vivenciado até então. Porém, logo naquele momento a gente pôde vivenciar uma situação de sufoco. E isso, naquele momento, fez com que eu linkasse com outras situações da minha vida pessoal que eu já passei, ou na infância, ou na juventude. Então, lá eu já linkei o jiu-jitsu. E aí, eu trago um exemplo aqui, uma história importante do que aconteceu recentemente. O grande mestre Flávio Bering caiu da escada e não morreu. Ele estava trocando uma lâmpada na casa dele, sozinho em casa, uma dessas escadas que tem 3, 4 degraus. A escada é um pouco bamba e desequilibrou e ele caiu da escada, 84 anos de idade. Poderia ter se quebrado todo, mas ele é faixa vermelha de jiu-jitsu, 9º grau. Poderia ser 10º grau, se assim a gente desse o 10º grau para pessoas não da linhagem inglesa, né? E ele fez o quê? Deu um rolamento. E não se machucou, não se quebrou, não se esfolou, nada. Saiu ileso. Com 84 anos. Aí eu pergunto para vocês, com 84 anos, quem hoje cai numa escada e não se lesiona? É só alguém que tenha realmente aplicado na prática de vida, através do jiu-jitsu, no caso, o amortecimento de quedas, que é o nosso tema. E aí o exemplo que eu dou aqui, o Gugu Liberato caiu e morreu, né? Caiu de uma altura bem maior e tudo mais, trocando, mas a gente sabe que a morte dele foi dada como de idosos. Idoso realmente perde algumas habilidades físicas e, portanto, aprender a cair. Então, o terceiro fator de morte de idosos é queda. É iniciado por queda. Pode deixar que eu troque agora. Quedas são a terceira maior causa de mortalidade entre pessoas com mais de 65 anos. São dados. Em geral, acontecem lá no fêmur, no punho e na coluna. E a gente vai ver, quando estiver fazendo o movimento, que esses 3 ossos, com o movimento correto, podem ser protegidos no amortecimento de queda. Isso vai funcionar. Isso aqui é para baixo, para frente. E aí tem 2 situações específicas aplicadas à minha vida com os filhos. Então, além dos idosos, a gente vai olhar a questão dos filhos, que é a Marina, quando ela era bebê, a idade da Alice, mais ou menos. A primeira vez que ela começou a sentar, ela começou a sentar muito cedo.
lá por volta dos 3, 4 ou 5 meses, a criança ela começa a desenvolver mielinização e o controle da coluna, né, dos músculos ao redor da coluna. E ela começou a sentar muito cedo. E aí quando ela sentava, ela caía e batia a cabeça. E eu lembro de ter observado e de ter buscado conhecimento para saber como eu poderia ajudá-la a proteger a cabeça naquele momento. E essa hipótese da criança não saber cair é muito interessante nesse aprendizado. A gente vai ver mais adiante. Depois o Miguel joga bola, adora se deslocar, fazer várias atividades e na sua vivência aí, teve uma experiência de precisar usar quedas e não aplicá-la. E aí sofreu as consequências, quebrou o braço, lidou com um afastamento durante algum tempo da vida aí das atividades. Só que essa experiência hoje faz com que ele esteja muito mais atento na importância da gente aprender a queda. E aí a gente demonstra duas formas de aprendizado. Uma delas através do amor e a outra delas através da dor. Aqui eu tinha alguém, uma mãe que estava ali dedicada para que se desenvolvesse um movimento adequado e tudo mais, e ela aplicando dentro das suas possibilidades de aprendizagem, através do cuidado, e outra aqui, embora tivesse sido ensinado, embora tivesse sido tido aquele conhecimento, acabou aprendendo através da dor, ou seja, da vivência de passar por uma dificuldade. Então essas duas histórias são muito marcantes na contextualização que a gente vai entender hoje. Além disso, eu trouxe um dado aqui, que crianças são o que eu chamo de atuarialmente imortais aos 7 anos de idade. Isso traz a importância da gente aprender amortecimento de queda nessa idade infantil também. Isso aqui é uma curva de probabilidade de morte em cada uma das idades. Um atuário, que foi o que eu conceituei lá no início, eu não trouxe, que eu trabalho para vocês, um atuário trabalha com isso. Então isso aqui é um dado lá da minha profissão mesmo. E a gente coloca numa curva para prever previdência, para prever aposentadoria, para prever seguro de vida, para prever coisas ligadas à morte de pessoas. A gente utiliza essa curva de probabilidade de morte. Então, uma pessoa com 0 anos tem uma probabilidade de morte bem alta. Né? Esse gráfico aqui vai de 0 a 1, a probabilidade é que a idade de uma pessoa. Ela tem bem alta, porque é justamente a mortalidade infantil, as questões quando vai para neonatal, vai para essas urgências, intercorrências na mortalidade realmente nos primeiros meses. Depois vai caindo, vai chegando lá por volta de 7 anos. É quase zero a probabilidade de uma criança morrer. E a gente chama isso de atuarialmente mortais. Por isso que elas ficam doidas mesmo, se arriscam a tudo. E aí o que a gente fala, a percepção de risco de uma criança, ela está correta. A gente adulto diz que não, né? Nossa, não tem ideia do que está fazendo, vai se quebrar, vai cair, vai não sei o quê. Não, ele está com o corpo recebendo estímulos e se preparando de tal forma que ela tem que testar e desenvolver isso. E ela realmente tem a menor probabilidade de morte, mesmo que ela se exponha mais ao risco. Então, atualmente, as crianças aos 7 anos são imortais, é absolutamente normal. Né? E aí, então, a chance dela cair e se quebrar é maior, porque ela não morre, mas nesse gráfico não tem a quantidade de vezes que ela se quebra. E se a gente for olhar à nossa volta, a gente vê crianças com um braço, criança com perna, é a hora que ela se quebra, ela não morre, ela se quebra, é a hora que ela se quebra. Então a contextualização da nossa queda está aí. E aí, caso você não tenha mais de 65 anos de idade, nem seja uma criança, né, é possível aí que você esteja se perguntando, mas por que eu devo me preocupar com isso? E a gente pode afirmar aí, em primeira instância, que vai ser ótimo chegar saudável lá nesse patamar. E para chegar saudável lá nos 65 anos, a gente precisa treinar antes, precisa ter esse conhecimento antes. A prática de amortecimentos de queda, de forma técnica, né, por via de consequência, buscando aí consequência saudável, desenvolve essa habilidade de cair e aí vai minimizar esses nossos riscos aí de acidentes que a gente está comentando aqui, lamentáveis e às vezes até fatais. Eventualmente, a gente também precisa entender que a gente pode ser mãe ou ser pai no futuro, ou atualmente, e saber que é a nossa responsabilidade de formar conceitos universais de inteligência nos nossos filhos. E aqui eu trouxe para a minha aula, meu exame de faixa marrom, um conceito novo e importante que a gente tem estudado sobre
responsabilidade, né, dos pais em relação à formação de conceitos universais de inteligência dos nossos filhos, ou seja, eles têm que adquirir, né, esses conceitos universais, porque se eles não adquirirem conosco, a gente poderia até ter uma terceirização, mas mesmo assim a responsabilidade de formação é dos pais. E aí, a base teórica que eu estou trazendo para essa responsabilização de conceitos universais, ela traz uma clareza muito grande nessa transmissão de conhecimento. Por isso que eu gostaria que a gente adentrasse aqui nesse momento. Então, essa teoria, que é a teoria de um dos psicólogos que é ganhador do Prêmio Nobel de 2 anos atrás, né, de 2019, ela diz assim, ó, que a criança, ela se forma através de 3 aspectos, 3 universos. Assim. O primeiro é o afeto, o segundo é a vontade e para então a gente ter a formação da inteligência. Beleza, então eu já mostrei para vocês os 3. Vamos olhar o afeto. O que significa o afeto? O afeto é a função dos sentidos. É quando a criança se orienta pela visão, audição, tato, olfato e paladar. Existem partes do desenvolvimento infantil onde a gente pode incentivar esse desenvolvimento. Então, Marina, vem pra cá. Quando ela era bebezinha, lembra da experiência do bebezinho? Quando ela senta, por favor. Quando ela era bebezinha, o que a gente pode fazer como se ela estivesse sentada no berço? A gente coloca alguma bolinha aqui embaixo e diz pra ela, deita sem tirar essa bolinha. É claro que um bebezinho não vai entender, mas a gente brinca com ele até ele entender. Ah, caiu. Ih, não pode cair, não. Aí bota de volta. Agora levanta. E aqui, não pode cair. Vai, deita. Aí ela não vai bater com a cabeça no chão. Então, o que ela consegue para controlar a cabeça? Não é o movimento motor, é o sentimento da bolinha segurando aqui. É o tato que está determinando esse desenvolvimento. Pode ir lá. Então as crianças, elas nesse momento, nessa base dos sentidos, elas formam e avaliam o que é bom e o que é ruim, o que é o bem e o que é o mal, através de como elas sentem as coisas. Elas não gostam de passar frio, não gostam de passar fome, não gostam de sentir dor e assim não gostam de ficar no escuro. Então elas estão formando o que é o bom e o que é o ruim, no prazer e na dor, através dessa vivência dos sentidos. Elas não compreendem o que a gente fala, elas não compreendem com essa profundidade outros formatos de comunicação. São os sentidos que determinam as sensações dela. Beleza, sabendo disso, toda vez que eu quero formar a inteligência dessa criança, a gente vai trabalhar através dos sentidos, da percepção, de como, não, isso eu não gosto, então eu não posso fazer. Esse é o caminho. Então a gente vai começar trabalhando com afeto para buscar esses conceitos universais. Quais são os conceitos universais de inteligência? O que é trabalhar bem, o que é ter o amor para a família, o que é ter um ordenamento na sua vida, uma ordem, uma transcendência, por exemplo, com o relacionamento ao outro, uma transcendência espiritual, uma comunidade, uma dedicação ao conjunto ali e ao desenvolvimento. Esses são os conceitos universais. Eu quero ser moral, eu quero ser essa estrutura de saber diferenciar o bem, buscando esses conceitos universais. Essa é a inteligência. Esse cara aí é inteligente. Esse é o conceito de inteligência que ele traz. Beleza. Logo, o que liga essas duas coisas? O que liga essas duas coisas é a vontade. E aí é a chave da coisa. A vontade é responsável por desejar, querer e agir. A vontade é que vai pegar esses conceitos, hierarquizar eles e dizer como é que a inteligência vai se formar. Então, desenvolver a vontade é com base na percepção dos sentidos. Eu não gosto, eu entendo que esse conceito não se aplica. Eu gosto, eu sinto dor, eu entendo que esse conceito não se aplica. Eu gosto do conceito, eu entendo que ele se aplica. Então, é a vontade que vai se desenvolver aí no meio. Por isso a importância de os pais atuarem como o que a gente chama de vontade auxiliar. Até os 7 anos, e depois até os 14, na realidade, tem outro ciclo, mas até os 7 anos, que é o nosso foco aqui de crianças, os pais são responsáveis pela formação da vontade, sendo vontade auxiliar na criança. Então eu tenho que ensiná-lo a cair. Ele não sabe. E ele não quer cair, ou ele quer correr por aí. Eu tenho que ser a vontade, o querer dele é sair correndo de qualquer jeito. O querer dele tem que ser com a minha vontade auxiliar. Olha só, presta atenção aqui, vou
tomando, fazendo todas as coisas. Então, por isso, mesmo sendo pai ou mãe, a gente precisa entender desses conceitos. Eu posso contar, esqueci. Então, nesse sentido, a gente pode adentrar em quedas já com essa visão, dizer, meu Deus, o que eu vou fazer com os meus filhos, ou eventualmente com os meus pais, quando eles forem idosos, para ser a vontade auxiliar. Se a gente pegar a curva, né, de desenvolvimento do ser humano, lá no final ele começa a imitar umas coisas de criança, não começa? A ter que usar, por exemplo, algum auxílio da fralda, a não conseguir se deslocar direito, tá? Ele começa a retornar, né? Aí fica até a indicação do famoso caso de Benjamin Button, no filme, que retrata bem isso, né? E aí, lá no idoso, se a gente eventualmente convive com um idoso, ele também não pratica sentar, levantar, cair, tá? Então, essa estrutura também serve nesse caso, e a gente vai entrar aqui no nosso tópico específico, que é esse amortecimento de queda. Quais são, então, os fundamentos dessa estrutura, né? A gente precisa de base, ou seja, postura, precisão e pressão dentro do conceito que o nosso grande mestre Flávio Berg traz, e nas quedas especificamente, quando a gente estruturar quedas dentro do universo de jiu-jitsu, a gente estaria buscando base, postura e pegadas, e a gente teria, nesse caso aqui, trabalhado com... Onde é que eu aperto para aparecer do lado? E a gente estaria aqui trabalhando com o desequilíbrio dinâmico. Então, a gente poderia ter escolhido essa estrutura aqui, pensada dentro das quedas que a gente aprende ao longo do jiu-jitsu. Mas antes disso, eu preciso entender os fundamentos, eu preciso adentrar nessa conceituação. E o que é a base aqui? Aqui eu estou até citando, né, porque é uma frase do nosso querido professor Ian Bering, então eu dei a citação aí. A base é o princípio do equilíbrio, apesar de haver a crença de que no jiu-jitsu é basicamente uma luta de solo, e isso não é a verdade. Então a base está relacionada diretamente ao equilíbrio, ou seja, continuar buscando um equilíbrio dentro daquele desequilíbrio dinâmico que a gente tinha desenhado. Logo, a gente começa a aprender como ficar em pé equilibrados e percebendo, né, desenvolvendo impactos, a forma de se deslocar, a forma de se reestruturar o equilíbrio, manter a postura ali segura para lidar com situações de agarramentos e empurrões, como a gente fez no início da aula de hoje, na primeira horário de prática que a gente teve hoje. E aí o exemplo que a gente vai fazer na visualização tática, Miguel, vem aqui comigo, por favor. Da estrutura da base, é a estrutura corporal, fica em base. E quando a gente fala daqueles empurrões, a gente vai ter os empurrões laterais, a gente vai ter, fica de frente pra mim, a gente vai ter os empurrões aqui pela frente, e a gente ainda teria uma situação de empurrões por trás, onde eu poderia levar ele embora ou não. E a estrutura da base vai ser responsável. Aí vamos entrar então agora na estrutura de base para a gente entender. Base, o equilíbrio, né, que a gente está vendo aqui, tem essa estrutura aqui de 3 pilares. Base, postura, centro de gravidade. Então a gente vai adentrar nos detalhes aqui. Mas essa questão do centro de gravidade é a primeira vez que aparece aqui. E por quê? Qual é o nosso centro de gravidade? A gente está aqui no desenvolvimento do core e na articulação de todos os músculos da coluna, da cabeça. Então essa estrutura faz com que a gente precise pensar já em como fazer interligando as coisas. Então vamos lá. Primeiro, pés paralelos, apontados para frente e alinhando a distância dos meus pés com os meus ombros. Segundo, quando a gente pensa nos joelhos, sempre flexionados, então eles não estão hiper esticados e nem estão excessivamente dobrados, a não ser que a gente precise alterar o nosso centro de gravidade por algum dos incentivos aqui de agarrões ou empurrões. Pouco dobrados. Depois a gente tem a questão do quadril voltado para trás, como se fosse sentar em uma cadeira. Então a gente vai sempre a direção onde eu desço, aonde eu miro, né, aonde eu objetivo chegar quando eu quero ficar em base é no centro do chão. Não é para os lados, não é compensando, é como pensem como se alguém tivesse, não, daqui eu não saio, eu estou me enterrando no chão. Então essa estrutura do quadril para trás e dos joelhos sempre flexionados é nessa
nessa intenção, a intencionalidade de agarrar o chão, né, inclusive com o pé. Coluna ereta, erguida verticalmente, e o olhar da cabeça para frente. Então, eu não vou olhar para o chão, eu sei onde está o chão, esse eu tenho controle. O meu olhar vai estar voltado no controle do ambiente. Então, a base está aqui, com a cabeça sempre erguida. E para que serve? A gente já viu aqui as contextualizações, mas para se manter em pé, mas minimamente com desgastes aí artificiais no dia a dia, né? Artificiais não, articulares no dia a dia. Depois, para se equilibrar quando o solo estiver irregular, a questão do deslocamento de uma criança e de um idoso vai estar relacionada à existência de degraus. Então, a atenção em relação aos degraus para os idosos acaba sendo muito importante nesse comportamento aí de solo irregular. Depois, para equilibrar, quando alguém se te esbarra ou te empurra, enfim. Depois, para a gente poder fazer uma estrutura, quando o nosso corpo sofre um impacto muito grave de reposicionamento da base. Então, não necessariamente quando a gente vai sofrer um empurrão, a gente vai ficar em base. Mas o desequilíbrio dinâmico vai fazer com que a gente busque o retorno à base. E para lutar no solo em qualquer situação, em qualquer posição que a gente tiver. Afinal, quando a gente está deitado no solo, fazendo guarda, coluna ereta, base, controle de contato com o chão, controle do músculo da cabeça, tudo isso continua sendo necessário, mesmo quando a gente vai fazer uma barrigada, mesmo quando a gente vai fazer qualquer contato em relação a isso. Então, a aplicação real na nossa vida aí da base, ela tem o intuito realmente de fazer um aumento da força de presença e melhorar a locomoção direta, a locomoção diária, por causa da necessidade de aplicar isso na nossa postura. E aqui, essa questão do posicionamento superior, eu gosto muito da gente pensar na força de presença, e o Diogo abordou muito bem a progressividade, né, dessa estrutura na aula dele de faixa azul, mas aqui eu gosto muito de um símbolo do que significa colocar base, que é a força de presença através da existência visual de uma superioridade. O que acontece quando a polícia, por exemplo, utiliza um cone, ou a gente mesmo, ou um condomínio, mas alguém utiliza um cone no meio de uma estrada, ou no meio de uma calçada, no meio de um caminho onde as pessoas... A gente olha aquele cone e fala, ih, ali não pode passar. Mas é só um cone. Eu não consigo passar porque tem um cone? Não, eu consigo passar. Mas aquilo ali tem uma força que me faz entender a autoridade de presença daquele cone, dentro da importância simbólica, da existência das coisas. Mas é isso que a base traz. É como se a gente se tornasse um cone. Não, peraí, cara, daqui você não vai passar. Se eu tô aqui com ombros caídos, com cabeça meio levantada, ombros retraídos, sem a base no pé, o cara fala, vítima, né? Esse daí é facinho. É até difícil ficar fora de base um pouco. Mas quando eu tô posicionada, estruturada dentro da base, é como se eu tivesse vestido aquela força de presença que o cone simboliza naquela situação. Então, quais são os dois pilares? Nunca bater a cabeça no solo e não tentar proteger a queda colocando a mão, né, Miguel? No chão ou o braço. Que foi isso que aconteceu. Por quê? Porque essa estrutura muscular aqui e óssea não é capaz de aguentar o impacto e o peso do nosso corpo. Então, esses são os dois pilares de quando a gente cai. E aí a gente vai fazer os amortecimentos de queda. Vem. Como é que a gente pega, quais são, né? Senta no chão, por favor. Quais são aqui as possibilidades que a gente tem de amortecimento de queda? Primeiro, para os lados, então a gente orienta, deita lateralmente, né? No caso aqui, a perna de baixo pode ficar semiflexionada, a perna de cima flexionada, pé no chão, e aí ele vai amortecer a queda como se caísse para o outro lado. É a lateralidade da criança, por exemplo, quando a gente estava falando lá no berço, né? Então, quando ele vai trocar de lado, ele vai levantar as pernas e amortecer a queda para que o corpo dele não doa, através de uma batida de braço e de perna no chão. Então, essa é o amortecimento de queda lateral. Faz 1, 2, 3, 4, a última, 5. Depois, para trás. Então, como a gente vai ensinar a cair para trás? A gente vai pensar aqui nas duas pernas estendidas, os braços estendidos também,
e aí ele vai projetar o corpo para trás, pensando em não bater a cabeça, como a gente tinha falado. Vai. Só que, se a criança não consegue fazer isso, a gente tem a estrutura da bolinha. Não pode deixar a bolinha cair, tá? Essa aqui é a vai. E aí, obrigatoriamente, ele começa a desenvolver essa musculatura para segurar a cabeça. Depois, para frente, joelhos flexionados no chão. E ele vai projetar a estrutura triangular das mãos, formada com os cotovelos no chão, para conseguir amortecer a queda. Então, como se ele estivesse caindo e, ao mesmo tempo, ele usa a estrutura do corpo, ou seja, estende a coluna e as pernas aqui atrás, para proteger o seu próprio tronco. Então, vai lá, aí, como se fosse aí. Ele pode começar, né, ou seja, tem uma progressividade aqui na evolução das alturas. A gente viu deitado, sentado, ajoelhado de cócoras, como ele está fazendo aqui, mas depois a gente vai seguir pensando no ensinamento, da evolução do ensinamento, vai conseguir evoluir para fazer em pé. Então vai lá, ó. O lateral primeiro. Isso. Em pé. Pro outro lado. Boa. E aí ele faz esse movimento por quê? Para conseguir fazer o amortecimento de queda, porque provavelmente a gente está tendo um empurrão, né, para ter que amortecer uma queda. A gente não vai simplesmente cair quando a gente está em pé, a gente vai ter um empurrão sendo dentro desse contexto. E depois a gente vai ter, pensando em para trás também, beleza, conseguiu amortecer a queda. E agora, se ele tiver em movimento para trás, ele vai ter que dar um rolamento para trás, também mais para frente. E ele vier aqui empurrando e tiver que cair para trás, ele vai cair e vai poder dar um rolamento. Quando a gente tem essa estrutura de entender que a gente pode utilizar as quedas contextualizadas com agressores, como por exemplo, pensando no cenário que aquilo está acontecendo, na intenção do agressor, no posicionamento do agressor, no nosso posicionamento, a gente vai entender o momento certo de executar. Então essa estrutura de amortecimento de queda que a gente vê como conteúdo, ela traz a necessidade da gente já, na sequência, depois de ter entendido esses movimentos, entender o contexto de autodefesa, como fazer esse passo a passo de execução aplicado ao contexto que a gente vai utilizar aquele conhecimento. A gente poderia aqui, adicionalmente, entrar no entendimento de como levantar e levantada técnica. Por que a gente não vai fazer isso? Porque a levantada técnica é natural. A Alice, quando for tentar levantar, quando for levantar um bebezinho, ela está sentada no chão aqui, ela vai fazer e já vai levantar assim, buscando alguma coisa. Então essa não precisa ser a nossa preocupação. A gente treina aqui, enquanto adultos, que não é o tema da nossa aula, para aprender, voltar, reaprender a levantar através da levantada técnica. Mas os bebês não precisam, tá? Beleza, então nossa conclusão final, nossa mensagem final aí, é que esse levantar é um movimento que se desenvolve instintamente e cair não, né? Ou seja, não é natural. E o importante na vida vai ter que ser aprender a cair sem morrer, como a gente viu, sem estagnar e sem se quebrar todo. E aí, o que é de mensagem aplicada direta na nossa vida é que você pode cair 1000 vezes, mas se você estiver vivo, você vai poder se levantar 1001 e viver mais, continuar mais, progredir mais.